Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira com vocês e hoje é dia de falar de Amor ao Primeiro Beijo, filme da Netflix, filme espanhol. Coisas diferentes aqui. Uma comédia romântica? Romance. Diferenciado por aqui. Vou ler a sinopse da Netflix. Com a habilidade de ver o futuro, Javier descobre quem é o grande amor da sua vida. Só tem um problema. Ela é a namorada do seu melhor amigo. A gente trouxe mais um romance de talarico aqui, né? Basicamente. Sim, e mais um com habilidades sobrenaturais. A gente já trouxe a galera da Viagem no Tempo, agora é esse rapaz que vê o futuro. Com e beijo. Ele vê o futuro. Ele vê o futuro de um jeito bem esquisito. Ele, no primeiro beijo, só no primeiro beijo, ele consegue prever todo o relacionamento. Nos outros beijos ele fica sem ver nada, sem ter nenhuma visão. Mas no primeiro beijo que ele tem, ele consegue ter todo, o histórico do que vai acontecer nesse relacionamento. Ele descobre isso, obviamente, no primeiro beijo dele, que é ele ver, que vai dar tudo certo com a menina, mas que em algum momento ela vai trair ele com uma outra menina. E aí ele fica meio sem acreditar, posso estar muito louco. Só que aí ele vê que acontece exatamente o que ele viu. Do jeito que ele viu, né? E desde aí ele fica meio traumatizado, acho que é a palavra. Como a gente falou no episódio de About Time, precisava ter uma pessoa pra guiar, né? Se tivesse uma pessoa pra guiar, esse filme não teria acontecido. Exatamente. Porque e a coisa toda. Ele não sabe disso, ele descobre, no primeiro beijo. E quando ele vai vendo que as coisas acontecem exatamente como ele viu, ele acredita que é isso. Que toda vez que ele beija uma pessoa e que ele vê tudo aquilo, vai acontecer exatamente daquele jeito. E aí quando ele beija algumas pessoas e ele vê que não tem futuro aquela relação, ele vai, largando, deixando de lado, como se nada pudesse ser modificado naquilo, né? Inclusive tem relações que ele vê, a segunda visão que mostram do Javier, inclusive, a gente precisa de falar o nome do nosso protagonista, é de uma menina que ele fica assim, só que ele descobre que ele vai sofrer um acidente no momento ali numa praia. E ele fica pra morrer afogado. E aí ele fica, não, essa aqui eu vou fugir logo. Mas assim, essa era o mais fácil dele de evitar. Mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. O filme começa mostrando ele ali num bar e falando, sobre essa... Ele vai meio que narrando pra gente a história no começo. Ele conta, pra gente essa grande habilidade que ele tem. E por conta disso, ele é um ridículo. Porque o que ele faz a partir disso? Ele, já adulto, ele beija e aí ele descobre que vai dar errado. Então, antes de dar errado, ele termina do nada com as pessoas. Só que não é que ele ficou e aí beleza, seguiu a vida, só ficou uma vez. Ele vai tendo relacionamentos, ele vai terminando com essas pessoas do mesmo jeito. E aí o filme começa com isso. Ele tá num bar que ele sempre vai, e ele vai terminar com uma moça. E ele tá fazendo tudo igual como ele sempre faz. E chega uma moça que já terminou com ele. E aí começa a falar pra ela, ele não comeu isso aqui, ele pediu isso aqui, a bebida dele já tá paga, pra ele só ir embora depois. E é exatamente a mesma coisa. Então, ele tem esse superpoder, mas ele se transforma também num grande babaca. Porque ele não sabe lidar. Exatamente. Então, como ele não sabe lidar com o que pode acontecer no futuro, ele simplesmente não lida. Ele lida até o momento que ele acha que tá longe dos acontecimentos que ele viu, que deram errado, e fica por isso mesmo. E aí as mulheres que ele se relaciona, elas não sabem o que tá acontecendo, porque para elas tá tudo bem, tá indo tudo super certo, e ele termina do nada. Aí ele fica, com essa forma de babaca, não à toa, porque ele é mesmo, e a gente vai descobrindo um pouco mais do Javier, e a gente tá, assim, muito temático com esse filme, porque... Ele é, ora veja, um apaixonado por livros. E ele tem uma editora. Tu lembra alguma coisa, gente? Um outro filme que a gente comentou uns episódios atrás? E ele tem uma editora, só que essa editora dele não tá indo lá muito bem, não. Porque ele é muito seletivo com os livros, eu diria. E ele é bem chato. Ele é daquela pessoa, eu não quero publicar livros que não sejam super cult. Difíceis de ler, que ninguém vai comprar aqueles livros. E é exatamente o que tá acontecendo com a editora dele. Ele publica umas coisas
que ninguém quer ler, que ninguém compra. Então, obviamente, ele tá por isso aqui de a falência. Claro, até porque ele é péssimo em negócios, porque ele só quer publicar o que ele gosta, e aparentemente é uma pessoa muito chata e não gosta de nada. E aí ele vai até ali numas reuniões, né, da galera, só e que ele é muito pedante. Ele é muito soberbo também, ele fica mentindo que ele tá fazendo coisas muito grandiosas e ele não tá fazendo nada. E, tipo, ele não quer falar, ele não quer pedir ajuda pras pessoas ali que poderiam ajudar ele, né? Isso. Ai, olha, muito chato, que homem chato. E aí, já começa protagonista chato. Protagonista igual chato. A outra lá, que queria separar o casal também. Exatamente. Daí o que acontece? Ele sai pra jantar com um amigo. Ele sai num double date. Porque esse casal na verdade, o cara é amigo dele. E esse cara não é casado, né? Ele é tem um o relacionamento Roberto, já há um tempo. E ele mora junto com a Lúcia, mas eles só moram juntos. E o Roberto, ele quer casar. E ele quer comprar uma casa. Ele quer ter, tipo, vida, família tradicional com a Lúcia. E ela não tá afim disso. Mas só eles que não nesse momento a gente ainda né? não sabe disso também. A gente só vê que eles estão com um relacionamento estranho. Tanto que nesse dia... Não estão se bicando muito nesse dia do jantar, né? Que eles estão meio que se dando umas indiretas e tal. Isso. E a Lúcia chamou uma amiga dela que acabou de terminar, tava mal, e chamou uma amiga dela só pra ela ficar com o Javier, mas tipo, ficar assim pra esquecer o ex. Só isso. Acaba que termina o jantar e essa amiga sugere deles irem, vamos tomar uma saideira em algum outro lugar. Mas o Roberto tá de saco cheio, ele quer sair, tem outras coisas pra fazer, e a Lúcia ainda dá uma reclamada, tipo, qual foi a última vez que a gente saiu juntos, né? Cara, mas esse Roberto também, nesse momento da história, é meio difícil defender ele. Sim. Porque assim, eles saíram todos juntos. Aí a fulana sugere um negócio, ou ninguém vai, ou vai todo mundo. Beleza que é a amiga dela, mas o amigo dele também tá lá. E é um amigo dele que ele sabe que não vai muito com a cara da Lúcia. E que a Lúcia também não gosta dele. A Lúcia sabe que ele é um babaca. E tanto que ela tá oferecendo ele pra amiga, não pra eles terem relacionamento. É só pra ela ficar com ele e acabou, uma noite. Chega. E passou, só pra ver se dá um up ali na vida da mulher. Só. Mas, e aí ele deixa a menina sozinha com um amigo que ela nem gosta. Sim. O que ele não espera, né? O que vai acontecer logo depois. Neste bendito dia, né? E aí é maravilhoso, porque era pra tomar só uma saideira, era pra ser um negócio tranquilo. Mas a Esther, que é essa amiga da Lucy, ela enche a cara, ela fica muito loucona. E ela tá tipo lá loucão na festa, dançando sozinha. Coitada, bem louca ela tá assim. E a Lúcia e o Javier estão ali conversando, e ela tá falando, eu chamei ela mesmo só pra ficar contigo uma noite, eu sei que tu é um babaca e tudo mais, tipo, metendo pau nele na cara dele. Eles não se bicam real, assim. Real. E até uma hora que a Esther vem loucona lá da pista, puxa os dois, que eles estão querendo chamar ela pra ir embora, e ela já tá bebaça, tipo, não, vamos dançar, vamos aproveitar. E aí começa... Chata, né? Um clássico de festa que tá todo mundo bêbado. Ela começa a se pegar. Só que tem um detalhe, os dois não estavam tão bêbados quanto ela. E ela vai lá, ela beija a Lúcia, depois ela beija o Javier, e depois ela faz o Javier beijar a Lúcia. E aí, quando o Javier beija a Esther, ele vê que é péssimo. Que no final da festa ela vai vomitar nele. Mas quando ele beija a Lúcia, tipo, ele vê o futuro assim, dele. Maravilhoso, perfeito. Ele vê, é a primeira vez que ele beija alguém e ele não vê nada de errado. E aí aquele ranço que ele tinha dela, tipo, desapareceu. Passou. Na hora. Só que aí, como é que ele faz pra realizar isso aí, sendo que ela namora o melhor amigo dele? Complicado. Galera. E aí já começa uma coisa. E aí eu fico incomodada com isso, porque é igual, quer dizer, não é igual, mas lembra muito o da Ellie, em alguém que eu costumava conhecer. Porque ele começa a se achar no direito de interferir na relação do amigo. Mesmo que ele esteja vendo que tá ruim e tudo mais, mas ele não tinha que se meter. Deixa os dois terminarem por conta própria. E ele começa a se meter e meio que dá uma adiantada ali no término dos dois. E a outra coisa muito importante é que a gente já começa a ver, logo depois do momento dessa balada, que eles saem juntos, os três ali, que ele pode mudar o futuro. Não é porque mostrou ali na visão que vai acontecer exatamente igual.
a gente vê isso como ele consegue se livrar do vômito da Esther. Ele consegue não levar e isso ele não percebe na roupa dele. Né? E aí, tipo, amigo, se você pode mudar, a partir do momento que você já sabe o que vai acontecer, e se for uma coisa que tem o seu controle, como, por exemplo, o caso lá, de que ele não viu nada de errado com a menina, por exemplo. Ele viu que ele ia sofrer um acidente na água. Era só no dia dessa viagem, no dia desse rolê, ele dizer, quero não. Tô com mau pressentimento, bateu um negócio aqui, quero não. Não vou. Pronto. Podia ter sido ótimo com aquela menina também, porque a única coisa que mostrou foi uma coisa relacionada estritamente a ele. Não foi, tipo, ela que traiu ele, ela que deixou de gostar dele. Não, nada disso. Foi uma coisa que acontecia com ele. Ele podia mudar. Basicamente, o que ele tem é uma visão, uma previsão do que vai acontecer. Não é isso aqui, pronto, e não tem como mudar. Porque o que a gente vai vendo ao longo do filme é o tempo todo que tem como mudar e vai mudando. Sim. E só vai mudando. Exatamente. E aí ele fica... Primeiro, ele meio que, tipo, precisa ir embora. Que eles ainda vão, né, pra casa da Esther, deixar a doida, a bêbada em casa. E eles ficam meio que ali conversando. Ele meio que joga na cara dela que... Tipo, eu não vejo meu amigo por sua causa. Como se ela tivesse afastado ele o Roberto dele. Porque ela não gosta dele. Sendo que ela fala, tipo, meu querido, não é isso. Não é que ele não sai com você. É que esse homem é insuportável. Ele não sai com ninguém. Que ódio, né? Eu entendo dela tá com raiva, dele não tá saindo com ela, dele não tá planejando nada com ela. As únicas coisas que ele planeja são as coisas que ela não quer fazer. E ele nem comunica pra ela, né? Eu estaria puta com ele também. E aí ele meio que joga... E aí meio que a culpa fica pra ela. É como se, tipo, ele parou de sair porque ele tá com ela. Assim, não, é só porque ele tá chato, ele não quer mais fazer nada, só quer ficar em casa. Inclusive ela fala, né, que ele só quer ficar em casa assistindo Mandalorian. E ela já não aguenta mais. Ela está farta. Eu não vou falar nada aqui pra não expor certas pessoas. Eu não posso julgar ninguém, porque quem tá assistindo Mandalorian aqui nessa casa sou eu. Mas eu saio de casa quando me chamam. Mas aí começa a mostrar um pouquinho também da relação dele com o Roberto, né? Porque ele já viu que a Lúcia é o amor da vida dele. Então agora ele fica ali cutucando o Roberto pra, tipo, larga essa mulher que ela tem que ficar comigo. E é de um jeito, é muito esquisito, porque aí ele tá falando uma coisa, ele começa a puxar um assunto com o Roberto. E ele tá tentando, tipo, dar todas as dicas de, olha, ela não quer mais ficar contigo, acho que seria uma boa vocês terminarem. E no fim das contas ele só faz com que o Roberto tenha vontade de pedir ela em casamento. Sim. Não, um detalhe, é porque isso que eu tava falando, que logo que ele vê, nesse momento, no pós, ele já fica, meu Deus, eu vou sair correndo daqui que isso vai dar merda, eu não posso ficar com a mulher do meu amigo. E aí ele vaza. Só que aí no dia seguinte, a mulher também não colabora. O que ela faz? Ela surge na editora. Do nada agora ela quer se aproximar dele, vamos ser amigos agora. Aí ela tenta ajudar ele com as coisas da editora, pra ver se ele consegue um livro decente pra publicar que as pessoas vão comprar. Eles vão pro encontro de um autor que ele tava desdenhando do autor, mas ela chega e, é meu autor favorito, vamos lá conversar. E aí, gente, aí, né, depois desse momento, ele desiste. Ele diz, quer saber? Eu vou com essa mulher sim. Mas aí, tem outra coisa. Tem outra coisa também, que ele tá no bar. Ele tá no bar sozinho, e eu acho que ele tinha levado um toco de alguma... Acho que é desse mesmo autor que ele tava conversando com a Lúcia. Esse autor diz que não quer ter contrato com ele, que a editora dele tá cheia de dívidas. E aí ele tá no bar todo triste, enchendo a cara. E aí aparece a garçonete que trabalha nesse bar. E a gente já vê ela logo no comecinho, mas ela aparece agora com mais tempo. E essa garçonete é a Ariana. E ela tá lá conversando com ele. E ela fala que ela já sabe que ele é um escroto com as mulheres. E que ele tá ferrado no trabalho porque ela ouve. Ela ouve as conversas, ela ouve o telefonema que ele fez. E ela começa a conversar com ele, ela é toda espontânea. Tipo, é um negócio que ele fica até meio desconfortável com ela. Mas eles conversam e ela acaba... Eles sentam, né, ali no bar pra conversar e ela acaba chamando ele pra ir comer um crepe. Ela só não disse onde.
Que é ir na casa dos namorados dela, roubar a crepeira dele. Gente, E depois sair assim, correndo, né? esse não é o primeiro filme espanhol que eu vejo um homem seguir uma mulher aleatoriamente, sem saber pra onde é que ele vai. Acho que é uma questão. Esse também não é o primeiro no filme, né? Que a gente fala aqui que acontece isso. Pois é. E é a questão aí de homens ficarem seguindo mulheres aleatoriamente, sem saber quem elas são. Louquinhas espontâneas, aí se encanta e vai correndo. Depois se ferra. O problema é que o outro filme que eu assisti deu bem errado pro homem. Mas, né, enfim. Esse, de novo, né? De comédia romântica pra terror, é tudo uma questão de decisão do roteirista. E nisso, a Ariana ainda tenta beijar ele uma hora. Tipo, nessa loucura que eles estão correndo pela rua, ela tenta beijar ele, só que ele já tá fechado nessa ideia que a Lúcia é a mulher da vida dele. Isso. Então ele já vai dando toco nela e se saindo. Exatamente. Mas eles acabam se aproximando, tipo, ele fica realmente amigo dela, ele fica próximo dela, né? E é engraçado que ela vai ajudar ele depois, mais pra frente, né? E nesse dia também, ela tá querendo que ele se abra, que ele converse. Ela fala, geralmente leva 1h30 para as pessoas começarem a se abrir. E é o que acontece. No final dessa noite, depois dele dar o toco, ele fala que ele tá apaixonado pela namorada do melhor amigo. E ela fala, vai lá e fala com ela. E conta pra ela e tudo mais. Péssimo conselho. Ela dá essa incentivada nele, de ir lá e destruir o casal. Ai, cada ideia. Mas enfim. E aí ele vai fazer justamente isso, né? Que aí quando ele vai conversar com o amigo dele, dando várias indiretas, que só faz o amigo decidir pedir a outra em casamento. Eu não sei como é que ele chegou nessa conclusão. Mas ele tá já bom, queria, né? Ele já queria casar. Eles estavam primeiro tentando comprar... Eles não, né? Ele tava tentando comprar um apartamento mais afastado do centro. E depois a gente descobre que a Lúcia não queria, que ela tava de boa morando de aluguel ali onde ela morava. Exatamente. Mas o que é o pior de tudo é que o Roberto decide pedir em casamento a Lúcia e ele escolhe, assim, o pior lugar. O pior jeito. Momento, o pior jeito. Ai, pior Nada tudo. É bom ali. Nada é bom. A situação não é boa porque eles visualmente não estão muito bem, então, tipo, ele não faz nem, sei lá, um agrado, um jantar. Dizer, pô, eu sei que eu ando meio relapso, vamos lá, né? Vamos forçar aqui. Não, ele vai no trabalho dela, no meio da tarde, no trabalho, já não. Se ajoelha na frente de todo mundo, a mulher tem que parar o que ela tá fazendo pra ir lá e falar, não, cara, não vai rolar. Tá doido? Tá maluco? Você está ficando bem louco. Isso é a hora. Ai, gente, horrível. Não, tudo horrível. E a gente não vê como foi o término. A gente só descobre mais pra frente, numa conversa deles dois depois, como é que foi pior ainda também. A reação dela foi péssima. Sim. Foi tudo horrível. E o Roberto, ele fica, tipo, na merda. Ele tá acabado, ele tá arrasado. Sim. E o Javier o outro, tentando consolar daquele jeito, né? Não, o problema é que o Javier não espera, sei lá, o corpo esfriar. Porque, gente... Um segundo depois ele já tá lá no apartamento, conversando com ela, fingindo que ele tá pedindo pra ela voltar com ele, pra ela reconsiderar. Muito sonso, não gostei. Muito, muito falso. E aí não demora 3 segundos e eles já estão juntos. Aí as coisas começam a acontecer de acordo com as visões dele, né? Que eles estão juntos e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí são 2 problemas, na verdade. O primeiro problema é que o amigo dele, o Roberto, descobre de um jeito horroroso, assim. Tipo, eles vão ficando juntos e tudo bem, eles estão só ficando, mas eu acho que mesmo assim seria interessante falar pro Roberto, porque é o melhor amigo dele, ele tá ficando com a ex-namorada dele. Um pouquinho de consideração. O mínimo. Já foi talarico, né? Pelo menos fala. E o Roberto, quando chega pra conversar com o Javier, ele vem, tipo, eu sei que eu precisei sumir. Ele passa um tempo sumido. Isso. E quando ele vê, tipo, o Javier tentando tirar ele de lá do escritório, porque ele, emocionado com a visão, já foi lá, botou a foto dos dois como produção de tela, né? E eles estavam só ficando nessa época. Gente, que ideia, assim, que coisa antiga, véia. O Roberto vê isso. E aí ele fica pé da vida, com toda a razão. Bacana. E eu aqui sofrendo. E o legal é que o Javier contava as coisas pro Roberto
das visões. Ele nunca conta isso pra ninguém. Ele contava pro Roberto. E aí o Roberto fala, ai, mano, eu ria, eu fingia que eu acreditava, mas quem acredita num negócio desse? E mesmo assim, não justifica ser um otário, igual como tu foste. Né? E aí, enfim. E aí eles... Amizade rompida, né? Acabou. Não são mais amigos. E aí ele vai vivendo ali a vida com a Lúcia, tudo lindo. O problema é que ele sabe tudo que vai acontecer. Como ele já tem várias visões de vários momentos, ela tenta, em alguns momentos, surpreender ele, ser a pessoa espontânea que ela era no relacionamento com o Roberto, até porque o Roberto, pelo amor de Deus, então era muito fácil pra ela ser a espontânea, nesse caso. E é uma coisa dela, ela gosta. Só que aí ela não consegue surpreender ele em momento nenhum. Veja, por quê? Porque ele sabe tudo já. E isso começa a incomodar ela profundamente. Porque ela fica, gente, eu sou uma pessoa tão previsível. Chata assim. e previsível. E ela fica incomodada, porque não é uma coisa que ela quer ser. Ela queria, ser espontânea. Ela é a pessoa que faz a surpresa. E ele também não finge. Ele também não atua. E aí chega uma parte... E fica jogando na cara dela que ele sabe tudo. Que ele já tá de mau humor, porque ele só tem uma chance da editora dele, sabe, sair desse fundo do poço que tá. Que é uma escritora muito famosa, a Sonsoles, tá escrevendo um livro novo pra ele, depois dela passar acho que uns 10 anos sem lançar nada. E nenhuma outra editora queria lançar nada dela, porque o último livro que ela lançou foi terrível. Ela tratou super mal as pessoas e aí, sabe, foi ladeira abaixo. O livro, não é que o livro foi horrível, é que ela foi horrível. Porque as pessoas tinham gostado mais do primeiro livro dela, não gostaram tanto do segundo quanto do primeiro, e ela ficou, assim, surto. Irritadíssima. Ela enlouqueceu. E desde então ela tá com muita dificuldade pra lançar outras coisas, pra escrever de novo. E aí tá um apoiando o outro. Tipo, a Sonsoles precisa de uma editora que dê uma segunda chance pra ela. E o Javier precisa de alguém que seja bom e que escreva alguma coisa boa. Que venda, né? Que vá tirar a editora dele desse buraco. E aí ele tá se irritando com ela. E ela tá, tipo, demorando pra entregar o manuscrito até que ela finalmente entrega e lê e beleza, vai ser impresso. Quando o livro já tá impresso, uma das funcionárias liga pra ele e fala: a gente achou isso aqui super previsível porque é um plágio de mais de 5 livros. E aí é bem no dia que ele tá meio que de mau humor e descontando algumas coisas ali na Lúcia. Tipo, não vamos nessa exposição, vai achar previsível e tudo mais. E aí ele precisa sair desse momento e conversar com a Sonsoles. E nessa conversa ela é super franca com ele. E ela fala que ela tá nesse momento difícil, que ela não consegue ter inspiração pra escrever. Isso. Que ela não tá vivendo as coisas e como é que ela vai escrever se ela não tá fazendo nada? Se ela não tem nada de inspirador na vida dela, ela vai escrever sobre o quê? E aí, na hora, ele lembra de quem? Da Ariana. A Ariana, que era a moça que já viajou metade do mundo, que já teve metade das profissões, né? Aí ele apresenta uma pra outra e elas começam a ficar próximas. E a Ariana vai meio que virar a musa da Sonsoles, né? E aí ela começa a escrever sobre a Ariana e elas começam a criar ali um laço, uma amizade e tal. E ao mesmo tempo, ele também continua meio próximo da Ariana, porque ele dá um jeito ali de continuar com ela na vida dele. Além dela ser garçonete do lugar que ele sempre vai. Sim. E aí rola um momento que eu acho que é a maior mudança, é a maior diferença entre as visões e o que ele vive na verdade. Que é aí que a gente fica, cara, dá pra mudar tudo. Ele não quis mudar antes porque ele é ridículo. Que é o momento da viagem. Que ela dá de presente pra ele uma viagem, só que ele já tava naquela vibe, eu sei de tudo. E ela fica, quer saber? Tu não vai nessa viagem coisa nenhuma. Vou eu, minha amiga. Quem vai nessa viagem sou eu e minha amiga, acabou. E ele sai, ele sai falando, porque essa viagem vai ser assim, assado, vai acontecer isso, esse e aquilo, eu já sei de tudo. E ela fica olhando e no começo as coisas vão acontecendo realmente, como ele fala, e ela vai se privando de fazer aquilo. Até que ela olha assim, não, vou fazer outra coisa, vou fazer do jeito que eu quero e tipo, dane-se. E aí ela tem a viagem, ela passa perrengue, a amiga dela passa mal. Mas elas se divertem, elas têm memórias daquela viagem. Exatamente. Às vezes, gente, perrengue é o que mais marca na viagem, é a história pra contar depois. Exatamente. E nessa volta, teve um negócio que me incomodou muito na cena. Que ela tá chegando e ele tá lá
na varanda, olhando ela chegar de táxi. Aí a mulher sai com as malas e o bonito fica lá na varanda. Ele não se dá o trabalho de pegar uma malinha, bicho. Uma malinha. É igual do homem também. Não, ele teria terminado já por isso. Ridículo. Enfim, aí a gente não começa a gostar muito desse casal, porque, gente, não era pra estar sendo lindo. O que tá acontecendo? Tá dando tudo errado. E aí fica um negócio meio morno. Só que ele fala que ele reencontrou o Roberto enquanto ela tava viajando. E aí o Roberto, ele, tipo, deu uma volta na vida. Foi fazer outra deu coisa. Uma por cima. Ele é podólogo. E aí, de alguma forma, ele se meteu num outro negócio que ele acabou ficando próximo daquele autor que a Lúcia amava. Escreveu livro com ele e tudo mais. E aí o Javier encontra com ele num momento desse. Aí eles brigam lá, mas depois eles fazem as pazes, eles ficam próximos de novo. E o Javier sugere deles saírem pra jantar, os três. Não sei por quê. Que ideia! Já não bastasse estar com a ex do outro, tu quer forçar a amizade? Né? Na verdade, a gente sabe, né? Ele já tá com as ideias ali de desfazer a merda que ele fez. Mas mesmo assim, que ideia horrível. Aí, chegando no dia do jantar, ele manda uma mensagem em cima da hora, falando pra ela que ele não vai mais. E é isso, beijo. E ele fica de longe olhando como é que acontece o jantar dela com o Roberto. Porque agora ele percebe que ele já não tem mais nada ali na vida dela, que é um relacionamento que acabou. E ele quer juntar os dois de novo. Muito diferente do que ele tinha visto. Muito diferente do que ele tinha visto. Esse relacionamento não vai pra frente, porque ele avacalhou com tudo. Sim. Porque ele se conformou tanto que tava tudo certo, que ia ser tudo perfeito do jeito que ele queria. Que ele não tentou nada, né? Que ele não fez um esforço também pra que as coisas realmente acontecessem do jeito que ele tinha visto. Tipo, ele deixou acontecer e quando não corresponde à expectativa dele, é paciência. Exatamente. Nesse meio tempo, isso enquanto ele ainda estava com a Lúcia, aconteceu um negócio. Ele saiu ali mais uma vez com a Ariana. Mais um rolê que ele fez com ela. E aí ela mostra pra ele um lugar e ela gosta de ficar e tal. E nesse momento rola o seguinte, eles se beijam. E aí acontece uma grande novidade. Por quê? Ele não vê nada. Não, rapidinho. Esse detalhe da Ariana foi antes dele começar a namorar com a Lúcia. Eles estavam ficando. Isso. E aí ele falou que ela ainda não era namorada dele, mas ela ia ser. E aí a Ariana ficou rindo na cara dele, tipo, como é que tu sabe tudo sobre essa relação? E ele fala, não, na questão do amor eu sei das coisas, eu sei no primeiro beijo. Isso. Aí ela ficou, me prova, tipo, testando ele. E quando ele beijou ela, ele não sentiu nada, tipo, ele só viu um grande vazio. Isso. E aí ele achou que depois que ele tinha beijado a Lúcia, foi isso, encontrou o amor da vida dele, daí pra frente ele não vai ver mais nada. Quando ele beijar outras pessoas. Só que não. E aí o que acontece, enquanto a Lúcia tá viajando, é que ele vai na casa da Sonsoles e a Ariana tá lá e ele precisa dar uma carona pra ela. E ela leva ele pra uma performance louquíssima que ela faz. E que no final ela termina jogando balde de tinta nele, que eu achei perfeito. Sim, maravilhoso. E ele tenta beijar ela de novo no final. Só que ele já tá namorando. E ela sabe. E aí ela fica... O mano tá um babaca mesmo. Não precisava fazer isso. Tu é podre, realmente. Aí ela pega a jaquetinha dela e vai embora. Justo. Certíssima. Maravilhosa. Ariana... Perfeito. Assim, eu tenho dificuldade de gostar da pessoa doidinha, mas essa realmente é doidinha, mas foi a doidinha, ela não vale a nada. Sensata, pelo menos, né? Não é tipo, essa doidinha, não me preocupo com ninguém. Não é porque ela é doidinha que ela está fazendo um monte de coisa completamente inconsequente. Quer dizer, ela faz algumas coisas, mas ela é inconsequente só pra ela, né? Exatamente, ela não está estragando a vida alheia. E aí, achei ela ótima nesse momento. Termina que ele fica nessa confusão, porque ele terminou com a Lúcia, ele tá tentando até ajudar a Ariana, ele leva uma passagem pra ela pra Austrália, mas tipo, sabe, ela nem quer isso, mano. Né? E no fim das contas, a história dele meio que dá uma morrida, e a história da Sonsoles com a Ariana, ela dá uma crescida. E aí é legal ver a conversa delas duas. Porque a Sonsoles não tá interessada em escrever a vida da Ariana. Ela não quer saber disso. Ela tá em outro momento de vida. Ela é uma pessoa mais velha. E aquelas histórias pra ela não significam nada.
E é muito engraçado que a Ariana pega os papéis. Então joga tudo pro alto, bora escrever outra coisa. Chega, bora escrever outra coisa. Uma coisa que importe pra você. E é isso que faz sentido. E aí ela conversando com a Sonsoles, a Ariana conversando com a Sonsoles, percebe qual é o momento de vida que ela tá. E o que ela tem que escrever. E fala, tá aqui, olha, é isso aqui, mana. Deixa de ser doida. Né? Para de estar procurando escrever sobre coisas que já passaram. Não te fazem mais sentido, né? E aí, finalmente, o mundo dela anda. A história sai. As coisas dão certo. E aí as coisas, né, começam a caminhar ali pro final. O livro dá super certo. Finalmente. Todo mundo ganha dinheiro. As Sonsoles, a editora. O Javier pede ajuda também pros outros editores, que ele ficava mentindo, dizendo que tava tudo bem. E ele vai lá e fala, olha, preciso de ajuda aqui. Isso, ele começa a ir nesses encontros com os editores não pra se gabar e nem pra ficar disputando com os outros, mas realmente pra fazer networking, que é pra isso que serve esses encontros. Que aí com o networking as coisas se resolvem. Mas porque no começo ele ia só meio que ficar fazendo uma disputinha pra ficar dizendo que, nossa, tá vendo? Eu consigo tudo sozinho. Lúcia e Roberto voltaram. Sim. Depois que ele largou tudo, que ele vendeu clínica, que ele desistiu de comprar apartamento e tudo mais, eles decidem voltar. E aí o relacionamento deles, tipo, dá uma melhorada. E Javier parece que tá sozinho. Ele jura que a Ariana foi pra Austrália, que é a passagem que ele tinha dado. Só que no dia do lançamento, a Sonsoles tinha convidado ela. E aí eles se encontram de novo. Isso. E ela aparece lá, só que ela não tá muito afim de falar com ele. Também não estaria. Eu entendo. Mas aí ele ainda vai atrás dela um pouquinho e dá uma insistida. O filme termina ali daquele suspense, mas que a gente já sabe o que vai acontecer, sabe? Finalmente chega nessa parte que, tipo, chega na parte e a gente consegue adivinhar. Só que aí, como a gente consegue adivinhar, o filme não mostra pra gente. Eles vão ficar juntos com certeza, só que aí é isso. O filme termina nesse momento que ele resolve ali se entender com ela, que é a pessoa que ele não sabe nada, que ele vai simplesmente se arriscar. Finalmente. Em vez de ficar com medo ali de relacionamento ou estregando pra um negócio que ele já sabe como é que vai ser. Sabe o que eu achei desse filme? No final eu fiquei olhando assim, principalmente pela dinâmica, por ser um quarteto, que tem o melhor amigo, tem ele e as duas moças. Eu fiquei olhando assim, é tipo uma versão de Closer, só que um pouco mais, sabe, pra cima, porque Closer é muito... É complicado, né? Eu não gosto muito desse filme não, inclusive. É triste, é um negócio que ele te deixa desacreditado. Esse não, esse é um pouquinho mais sutil, tipo, eles tem umas coisas parecidas, tem até a menina empolgadinha e colorida, que é a Ariana, mas ele termina um pouquinho melhor, tipo, um pouquinho mais de esperança do que Closer. Closer é pra te enterrar vivo. Nossa, eu não gosto nada desse filme, eu acho ele complicadíssimo, mas enfim. Eu gostei desse filme porque ele me surpreendeu, porque eu fiquei até com dificuldade de chamar ele de uma comédia romântica. Porque parece isso, né? A gente dá play na Netflix e a gente espera ver uma comédia romântica. Inclusive, sobre esse da play na Netflix, uma observação, uma questão. Eu, em geral, assisto os filmes legendados, né? Na língua original. E aí eu dei play na Netflix, de repente o filme começou dublado. Eu não entendi nada. Fui lá, eu não sabia que o filme era espanhol. Fui lá e coloquei em inglês. Fiquei olhando, tava tudo sincronizado. A dublagem em inglês é horrorosa. E fiquei olhando, por que esse filme Gente, tá sincronizado? A dublagem brasileira pisa em qualquer outra. Eu ficava olhando assim que as coisas não conectavam, sabe? A boca com o que tava sendo falado ali. Eu fiquei, por que esse filme tá esquisito? Até eu ficar, o original não é em inglês. O original é em espanhol, ora veja. Aí pra mim começou direto em espanhol e a legenda em português. O meu não sei porquê. Inclusive, adorei. Começou dublado. Adorei que não é em inglês, porque aí a gente fica ouvindo umas coisas e é engraçado que a gente ouve e parece que a gente tá entendendo super o que tá acontecendo, mas aí vem uma frase que a gente já não entende mais nada e tem que ler a legenda. Exatamente. Eu tive essa dificuldade também, tive que voltar ao momento do filme que eu me perdi, assim. Eu ficava, eita, pera, não entendi nada do que aconteceu. Cancela. Mas eu achei ótimo, achei uma surpresa. Porque eu tava esperando ser muito previsível, muito dentro do que a gente já tá esperando aqui. Isso, acho que é justamente porque não é uma comédia romântica americana que as coisas são diferentes, que elas não seguem esses mesmos padrões que a gente tá acostumado a ver. E eu gostei disso.
Porque eu já tava... É isso, né? Eu já tava achando ele insuportável. Eu tava com ódio desse talarico. Eu tava com muita raiva dele já. E aí, quando finalmente, tipo, beleza, não é isso que vai acontecer. Porque o que a gente vê, tipo, beleza, ele vai ficar com ela. Com a Lúcia, no caso. Sim. Mas aí, e tanto quando a gente vê a Ariana logo no começo, parece até que ela vai ser mais uma complicação pra esse relacionamento do que a pessoa com quem ele vai ficar de fato. Sim, principalmente nessa parte da apresentação e da viagem, que tá meio balançado o relacionamento. Parece que eles vão ficar e ele vai ficar dividido entre elas, né? Exatamente. Mas aí, o filme dá essa rasteira na gente, eu achei ótimo. É bom de vez em quando se surpreender. Quando é legal a surpresa, tá, gente? Pra mim, só não vale quando me prometem uma comédia romântica e me entregam um desastre. As pessoas morrem no final. Isso eu odeio. Quando é assim, que me surpreende positivamente, eu fico feliz. Mas eu achei ótimo, eu gostei. Foi diferente mesmo. E aí é legal isso realmente. Tem uma surpresa, tem um negócio inesperado que é legal, que não é ruim. Isso. Que a gente fica tipo, ótimo, tranquilo, com o coração em paz, que as coisas estão dando certo, né? Que o personagem tá tomando jeito. Não que ele tá piorando. Então é isso, gente, o episódio de hoje. Sim. A gente recomenda super esse filme. É bom até ver coisas que não sejam coisas americanas sempre. Isso é uma atitude que ajuda muito, que tem muita coisa de outros países. Então, é bom prestigiar também. É isso, gente. Até a próxima. Beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.